esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espíritos, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo vos disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, alegremos todos no Senhor, celebrando a solenidade de todos os santos e santas de Deus. Sabe, meus amados, falar de santidade no mundo de hoje parece soar estranho aos ouvidos de algumas pessoas. Mas vamos lá. Em comunhão com a multidão dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças, isto é, no céu, rezemos uns pelos outros, pois somos todos vocacionados à santidade. Somos felizes por seguir os passos de Deus. Invoquemos aqueles que nos deixaram exemplos de fidelidade, amor e compromisso com o projeto do Pai eterno, que são os santos e santas. Neste evangelho que nós acabamos de ouvir e que você precisa gravar no seu coração, que é Mateus capítulo 5, versículo de 1 a 12, Jesus nos dá a receita. Por isso que é preciso gravar no coração. Jesus está nos dando a receita para que sejamos bem-aventurados, para que sejamos santos, isto é, cheios de êxito e de felicidade. Aí você pode fazer uma pergunta: quem pode ser santo nos tempos atuais, ou em qualquer tempo? Os seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que querem caminhar com Jesus, seja em qualquer estado de vida que você se encontrar, é ali que Jesus quer que você seja santo. Podemos então aprender que a nossa
santidade não depende de nada que seja material, nem tampouco de uma vida fácil, sem tribulações. Sabe, meus amados, o conceito de felicidade que o mundo apresenta é completamente diferente da felicidade que Deus planejou para a nossa vida. A palavra de Deus nos aponta o caminho da felicidade e da santidade. Exemplo: quando compramos um eletrodoméstico, vem junto o manual de instrução, e que você segue passo a passo, na certeza que tudo vai dar certo. No Sermão da Montanha, que nós acabamos de ouvir, que são as bem-aventuranças, as felicitações de Deus para nós, em Mateus capítulo 5, nos questiona a respeito da felicidade. Para nos questionar a respeito da felicidade. As bem-aventuranças são um anúncio de alegria, que nos convida ao compromisso para conosco e o bem dos nossos irmãos e irmãs. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Jesus, quando nos ensina, Ele faz tudo por amor e com respeito. Ele não nos impõe nada, somos livres. Ele nos propõe, com sua morte e ressurreição, para ganharmos o reino de Deus, é necessário fazermos a vontade do Pai eterno. Jesus diz: sede santos como vosso Pai é santo. A nossa vida, como exemplo citado dos eletrodomésticos, tem um tempo útil. Nós morremos um dia. Os eletrodomésticos se estragarão e serão descartados. Mas Jesus, é só Ele que tem palavras de vida eterna. Ele mesmo nos dá a garantia, a certeza da vida plena no seu reino. É Ele que nos dá a garantia. E as bem-aventuranças são um caminho concreto para atingir a santidade. As bem-aventuranças é um caminho concreto para você, para nós atingirmos a santidade, e assim a transformação deste mundo em um mundo de fraternidade, de justiça e de paz. A primeira bem-aventuranças são 9. A primeira fala: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. A primeira, juntamente com a 9, vem falar também, bem-aventurado, com a 8ª, melhor dizendo, bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus. Então o Senhor vem nos dizer que nós precisamos ser pobres, assim como Ele é. Daqui mais uns dias estaremos vivendo o Natal. Deus deixou tudo, se fez pobre entre os pobres. Os que põem sua confiança em Deus e não se deixam manipular pelas ideologias contrárias ao projeto de Deus, isso é uma pessoa pobre em espírito. Quanto aos bens materiais, devem ser adquiridos e administrados com justiça. A ganância é contrária à pobreza de espírito. Deixemos que o Espírito Santo nos dê um coração pobre. Aí temos um exemplo que acho que já até veio na sua cabeça, de um santo muito conhecido, São Francisco de Assis. Nos ensina que somos mendigos do Senhor. Somos mendigos do Senhor Jesus. A segunda bem-aventurança fala
que bem-aventurados são os aflitos, porque serão consolados. Então, meus queridos, deixemos que Deus enxugue as nossas lágrimas e recebemos a sua consolação. Acreditamos que, por maiores que sejam os nossos sofrimentos e dores, a misericórdia divina é maior. E aí nós temos um exemplo: Santa Mônica, uma mãe aflita, chorou muito, orou muito pela conversão do seu filho. Santo Agostinho, um exemplo para nós, para a nossa vida de santidade. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Sejamos, meus queridos, mansos, puros e humildes de coração. São as virtudes dos cristãos. Isso são caminhos para a glória eterna. Um exemplo, Santa Teresinha do Menino Jesus. Em seu sofrimento esteve sempre esse coração puro, esse coração humilde, essa mansidão. Santa Teresinha, ela nos mostra que ela viveu a pequena via, aceitando o projeto de Deus em sua vida, mesmo diante das perdas. Como criança, a sua mãe, depois o seu pai, e também da doença que ela viveu. Tudo isso para a maior honra e glória de Deus, dentro de um coração puro e humilde. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A nossa fome e sede do Espírito são de amor de Deus, que é justiça e de amor ao próximo. E aí nós temos o exemplo, São Vicente de Paulo, cuidava dos pobres, e sabe o que ele tinha no seu coração? O desejo da justiça social. Um bom exemplo para nós. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é a força do nosso coração, que anunciamos o amor de Deus para os nossos irmãos e irmãs. Ter esse coração cheio de compaixão para com o próximo. Um exemplo, São João Maria Vianney, padre de uma pequena cidadezinha de Arnes, lá na França, e pela sua infinita misericórdia para com o seu povo, ele quis e desejou que todos eles se salvassem. Ele conduziu a todos eles para o Senhor Jesus, para que nenhuma dessas almas se perdessem. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, meus queridos irmãos, cultivamos um coração simples, deixemos viver em nós a experiência de que somos templos vivos do Espírito Santo. E esse coração, nós temos aí o exemplo dos mártires, ou melhor dizendo, o exemplo de Francisco e Jacinta, essas crianças que Deus escolheu porque são puras de coração, para revelar os seus grandes mistérios por intermédio de sua mãe. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Disse Jesus: a paz esteja convosco. Assim, a paz é um dom de Deus, somos construtores da paz. E aí nós temos um grande exemplo também, São João Paulo II, promotor da paz, lutou contra a guerra, lutou contra todo tipo de agressividade, bem como também de exclusão e de autoritarismo. Um homem que promoveu a paz.
Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Agora o exemplo dos mártires, e de modo particular vamos lembrar os mártires do Brasil, lá no Rio Grande do Norte, André Soberal e Ambrósio Ferro, que eles foram martirizados pelos calvinistas holandeses durante a celebração da Santa Missa. As perseguições, as mentiras e ataques continuam até hoje perseguindo os cristãos, às vezes até na própria família. Então, meu querido, você é perseguido? Aguente firme, seja corajoso, seja forte. Aceitemos tudo isso para nos deixarmos morrer interiormente, a fim de que Cristo ressuscite em nós. Assim que nós somos chamados a viver. E Jesus também coloca para cada bem-aventurança uma consequência, que é como um benefício, uma gratificação, para que alcancemos o estágio do bem-aventurado, o estágio da santidade. Para avaliarmos se somos tudo isso, que se refere no Evangelho de Mateus capítulo 5, de 1 a 12, nós precisamos verificar se estamos vivendo o reino de Deus aqui na terra. Se nós nos sentimos consolados, se consolamos, se temos bons relacionamentos com os irmãos e irmãs, não é somente com quem eu quero, é para amar o próximo. Se buscamos a santidade, você busca a santidade? Se estamos provando a misericórdia, se temos essa compaixão para com o próximo, se temos uma comunhão íntima com Deus, se nós nos consideramos realmente filhos de Deus, porque tem gente que nem sabe que é filho de Deus. Se estamos sendo perseguidos, mas mesmo assim vivemos alegres, apesar das humilhações e dificuldades do reino. Como você está vivendo? O Senhor nos deu a receita, que eu preciso gravar no meu coração, porque eu desejo ser feliz, e a felicidade é a santidade. Felicidade não é cara azeda. Os filhos, os santos são felizes. Os santos são pessoas felizes. Então nós estamos realmente vivendo como o Senhor espera de cada um de nós? Finalmente, meus amados irmãos, a última bem-aventurança, diz Jesus: feliz sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos, exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E qual que é a nossa recompensa? E a nossa recompensa nos céus está de forma expressa e bem clara no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 15 seguintes. É por isso que estão diante do trono de Deus, servindo-o dia e noite em seu templo. Aquele que está sentado no trono estenderá a sua tenda sobre eles. Nunca mais terão fome, nem sede, o sol nunca mais os afligirá, nem qualquer calor ardente, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará,
conduzindo-os até as fontes de água viva. E Deus enxugará toda lágrima de seus olhos, pois nunca mais haverá morte, nem luto, nem clamor e nem dor haverá mais. Sim, as coisas antigas se foram, eis que faço novas todas as coisas. Aí está a nossa recompensa, a recompensa dos santos. A nossa santidade aqui na terra está condicionada à nossa experiência pessoal com o amor de Deus. E eu só amo aquilo que eu conheço. Então nós somos chamados a fazer essa experiência do amor de Deus em nossa vida. Nesse caso, todas as ocasiões em que somos mais provados, testados, são justamente os momentos em que mais nós temos a certeza da ação de Deus na nossa vida. Então nós precisamos ter sempre claro que as provações é para testar a nossa fé. Tem pessoas que não aguentam as provações. Eu dei para você uma lista de santos, e que você pode ler a biografia de cada um deles, ou talvez ver até algum dos filmes deles, para que você também possa ser santo. E todos eles tiveram um amor muito grande por nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua palavra, pela sua igreja, pelos sacramentos. Todos eles tiveram um grande amor para com o próximo, como para consigo mesmo. Mas o amor eu só vou adquirindo através do meu relacionamento. Então eu preciso ter essa intimidade com o meu amado, porque o meu amado chama Jesus Cristo. Mas nós temos alguém que é toda santa, que é Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe. Queremos pedir a sua intercessão, para que sejamos consolados em todas as nossas angústias e aflições neste mundo, a fim de que possamos dar consolo, conforto e sermos solidários aos que também têm direito à felicidade, têm direito também à santidade. Porque a santidade, meus queridos irmãos e irmãs, consiste em revelar o divino dentro de nós, existente em nós. Nós precisamos revelar, e para revelar nós precisamos confortar, termos compaixão, sermos caridosos para com os nossos irmãos e irmãs. É assim que todos esses santos que nós estamos celebrando nesse dia de festa, os santos que estão nos altares e aqueles santos que não estão nos altares, mas que nós conhecemos, que são os nossos parentes, amigos, nós estamos celebrando a festa de todos eles, e todos eles são os nossos intercessores. Todos eles intercedem constantemente diante do trono do Cordeiro pela nossa salvação. Por isso existe essa comunhão belíssima entre o céu e a terra. Nós vemos essa comunhão, é isso que nós estamos vivendo aqui na igreja, que é a igreja militante que somos nós. Estamos nesse combate contra o maligno, porque o nosso desejo é chegarmos às bem-aventuranças, é chegarmos na igreja triunfante. Esse é o desejo
dos santos. Se é o desejo dos santos, tem que ser o teu desejo, assim como também o meu desejo. Amém.